Boa noite. Passaram bem de ontem? Quantos lembraram de orar hoje entre 15 para 6 e 6 e meia? Quantas pessoas? Deixa eu ver as mãos. Que bom, um bom número. Deus seja louvado. Orem pelos pedidos colocados aqui. Tivemos anteontem 54 pedidos. Ontem foi 86. Beleza, né? Li todos eles. E hoje 2 pessoas me procurou dizendo: pastor, olha o que me aconteceu. E já eu considero 2 milagres já acontecendo essa semana. E talvez mais algum por aí que a gente não fica sabendo. Mas Deus tem sido, queridos, assim, muito bondoso, de verdade, para conosco. A bondade de Deus realmente ela é imensa. Eu vou te convidar para abrirmos juntos aqui em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17. Obrigado, né? Primeiro Samuel capítulo 17. Quantos estiveram aqui ontem, só para eu ter uma ideia? Ah, um bom número. Que bom. Espero que o estudo de ontem tenha ajudado muito a tua vida pessoal, decisões pessoais que nós temos que tomar assim no dia a dia. Irmãos, abriram 1 Samuel 17, verso 3. Os filisteus estavam de um lado do monte. Os israelitas estavam do outro lado do monte. E entre eles havia o quê? Um vale. Você tem ideia de um campo de futebol? O campo de futebol foi baseado nesse texto aqui. De um lado da arquibancada, um time chamado filisteus. Do outro lado, os israelitas e entre eles o campo de futebol, o vale. Quando a Bíblia foi escrita nesse contexto, assim eram travadas as lutas. Então, quando 2 povos tinham que guerrear entre si, eles escolhiam um local, o vale era demarcado, e somente dentro dessa demarcação podia acontecer o conflito. É por isso que você vê na Bíblia em algum momento eles correndo. Porque a hora que não dava mais, está sem fôlego, eles saíam correndo, porque fora das demarcações ninguém morria. Então, ali dentro, tudo valia. Fora dali, não. Então, a Bíblia está dizendo que os israelitas, o povo de Deus, tinham os seus inimigos chamados os filisteus, e entre eles havia um vale, e neste vale deveria acontecer uma batalha. E quando você estuda os profetas de Deus na palavra, o vale mencionado aqui nesse texto representa o vale, as lutas e as batalhas que nós temos que enfrentar todos os dias. Você sabe, irmãos, que a salvação ela é apenas por um dia. Cada dia nós precisamos de Deus. Por isso Jesus diz claramente: basta cada dia seu mal. Não vos preocupeis com o dia do amanhã, basta cada dia seu mal. Por isso o sacrifício no templo, no passado, antes da morte de Cristo na cruz, o sacrifício ele era diário. E quando Jesus morre na cruz, ele continua sendo diário. Aí Jesus diz assim: fecha a porta do teu quarto, lá dentro, ajoelhe-se junto à tua cama, porque todos os dias você tem um encontro com a sua cama. E é para você nunca esquecer que todos os dias você precisa de Deus. E aí Paulo vem lá em Hebreus e diz assim: você mesmo não precisa mais de um sacerdote. Você mesmo pode ir à presença do próprio Deus. Irmãos, o que acontece no verso 4? Então subiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era o quê? Golias. Aqui é a história de Golias e Davi. Já ouvimos milhares de vezes essa história. É uma história encantadora. Eu gosto muito dessa história. Então subiu do arraial dos filisteus, verso 4, um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate.
Tá certo? Ele era de Gate. Guardem isso. A altura dele era 6 côvados e 1 palmo. 3 metros de altura. Você já deu de cara com um sujeito de 3 metros de altura? Se você encontrar algum dia um camarada de 3 metros de altura, corra. Irmãos, a Bíblia está descrevendo aqui um gigante. Qual era o nome dele? Todo mundo falando junto para todo mundo aprender. Qual era o nome desse gigante? De onde ele era? Gate. Olha só. Não é brincadeira não, é verdade. Verso 5. Ele trazia na cabeça um capacete, que era feito de bronze. Ele vestia uma jaqueta, uma couraça, que o peso era de 5.000 ciclos. Sabe quanto é 5.000 ciclos? 90 quilos. Eu estou com 85. O sujeito era o seguinte: o colete dele tinha 90 quilos. Não é brincadeira não, irmãos. Era um gigante. 3 metros de altura, o colete dele 90 quilos. Olha só o verso 6. Ele trazia caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze entre os ombros. Você já percebeu do que a Bíblia está falando, né? A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que esse sujeito aqui é uma máquina de guerra. Ele não é uma pessoa comum, não. É uma máquina de guerra. 3 metros de altura. Irmãos, olha o que ele tinha nas mãos. O verso 7. A haste da sua lança. A haste significa a ponta. A ponta da lança dele era feita... a haste de sua lança era do eixo de um tear. Que tamanho era? Não sei. Eu sei lá que tamanho que era o tear do povo daquela época, não tem nem base. Agora olha o que a Bíblia diz. Mas a ponta da haste, ela tinha 600 ciclos de ferro. E era feito de ferro. 600 ciclos são 11 quilos. Ou seja, só a ponta da lança do sujeito tinha 11 quilos. Imagina o tamanho da lança. O colete 90 quilos. Você pega 2 saquinhos de arroz de 5 quilos, mais 1 quilo de sal, põe na mão assim. Você vai ter base do tamanho da ponta da haste do sujeito. Uma máquina de guerra, irmãos. Qual era o nome dele? Da onde ele era? Gate. Irmãos, Golias de Gate representa exatamente os gigantes que nós temos que enfrentar hoje. Agora, o nome dele era Golias. Agora me diga, eu quero que você diga agora, qual é o nome do gigante que você anda enfrentando todos os dias? Diga para mim. Trabalho é um tremendo gigante. Sabe quando ele fica maior ainda? Quando você o perde. Aí vem o desemprego. É violento, irmãos. Enfrenta diariamente o gigante do desemprego. Se você não tiver estruturado, ele arrebenta você. Qual é o nome dos gigantes que os irmãos enfrentam por aí? Trânsito. Esse mata nos nervos, né? Quais? Nome dos gigantes, irmãos. Ou vocês não enfrentam gigante nenhum por aqui? Medo da violência. É muito ruim. Qual outro gigante, irmãos? Dívidas. Domínio próprio. O domínio próprio é violento. Porque esse parece que está nas costas da gente, abraçado assim, com mão e perna. Ele não solta. É violento. Irmãos, quais são os gigantes que vocês enfrentam? Pode dizer outros aí. E de onde que eles são? Eles são daqui mesmo, pastor, de São Paulo. É aqui mesmo. É aqui que eu vivo. É aqui que eles estão. Irmãos, é dívida, é desemprego, é doença, é relacionamento, é minha esposa, é meu marido, é meu filho, enfim. Irmãos, esse gigante aqui representa exatamente os gigantes que nós temos que enfrentar todos os dias. Você acorda de manhã, saiba que naquele dia você poderá enfrentar um gigante. E há gigantes, irmãos, que ele fica te acompanhando por dias. Quer ver? Olha o verso 9. Não, verso 8. Ele parou e clamou às tropas de Israel. De um lado da arquibancada estavam os filisteus, do outro lado os israelitas. Ele veio no meio do vale ali, irmãos, e ele clamou para todo mundo ouvir. O que ele dizia? Por que vocês estão em ordem de batalha?
Hein, israelitas? Por que vocês vieram com esse punhado de soldados? E aí ele faz uma proposta. Não sou eu apenas um filisteu? É, meu filho, mas você tem 3 metros, né? O que ele propõe então? Não sou eu apenas um filisteu? Escolha quem? Entre vocês, um servo de Saul para lutar comigo. Ele propõe aqui uma batalha representativa. Até que ele não está sendo maldoso. Ele está dizendo, para que todo mundo entrar aqui e se matar e sangue? Não, eu não sou um. Convide um aí dentro de vocês, vem comigo. Irmãos, a batalha aqui é representativa. Nós representamos Deus neste mundo. Cada vez que o gigante te vence, e a força maior do gigante está através do desânimo. Quando o gigante te vence, você está representando o próprio Deus. E nós que somos cristãos, queridos, como a batalha é representativa, nós temos que honrar o nome de Deus quando nós enfrentamos os nossos gigantes. Então, escolha um entre vocês. E ele propõe no verso 9, o quê? O que ele diz no verso 9? Olha, se o homem que vocês escolherem me vencer, nós os filisteus seremos vossos servos. Agora, se eu o vencer, finalzinho aí do verso, né? Então vocês serão os nossos servos. Que tal? Irmãos, há famílias inteiras escravas do inimigo, por uma decisão errada, às vezes, de um indivíduo da família. Às vezes uma comunidade toda inteira sofre por causa de uma decisão de um só indivíduo. Que coisa impressionante isso. E sabe o que diz o texto da Bíblia, irmãos, no verso 16? Por 40 dias, de manhã e à tarde, ele injuriava o povo de Israel. Já pensou, queridos? Esse sujeito que não desiste, não. O gigante nunca vai desistir, irmãos, de uma batalha. Sabe o que é de manhã e à tarde? De manhã ele vinha, ele injuriava o povo de Israel. E daí? Escolha um para lutar comigo. Se me vencer, nós seremos teus servos. Agora, se eu vencer ele, aí vocês serão nossos servos. À tarde, a mesma coisa. Irmãos, de manhã e à tarde. É assim, irmãos, que funciona. Então não é com 1, 2 orações que você consegue eliminar um gigante da vida. Não é pedindo, Deus, tenha misericórdia de mim, que aqui já são 80 vezes, 40 dias, 2 vezes por dia, 80 vezes o gigante injuriando o povo de Israel, irmãos. São os gigantes que nós temos que enfrentar no dia a dia. E olha, irmãos, querem saber de uma coisa? Eu não encontrei até hoje um cristão que não tivesse um gigante, pelo menos um, para enfrentar. De vez em quando parece que a gente consegue escapar, mas constantemente nós temos. E às vezes não é um só não. Às vezes são vários gigantes. Deixa eu ver aqui outra informação, irmãos, no verso 11. E ouvindo Saul, quem era Saul? O rei de Israel. E ouvindo Saul e todos os homens de Israel, de guerra, as palavras desse gigante filisteu, o que eles faziam? Eles espantavam-se e tremiam de medo. Irmãos, o que a Bíblia está me dizendo aqui? Não havia em Israel nenhum matador de gigantes. É isso que a Bíblia está dizendo. Irmãos, Saul e os homens de guerra, 40 dias, 2 vezes por dia, eles ficavam espantados e tremiam de medo. Eu não vou, vai você, eu não vou, não, vai você. Quem era a pessoa mais indicada, segundo o contexto, para enfrentar o Golias? Está ali escrito, Saul era o homem mais indicado. Porque Saul, além de ser o rei, o líder, o comandante, quando ele ficava de pé na frente de seus soldados, ele sobressaía. Ele não tinha 3 metros, mas sobressaía. Tremia de medo, diz o texto. Irmãos, não havia, que decepção, não havia nenhum matador de gigantes neste contexto. E se há uma necessidade no mundo hoje, senhores, é de matadores de gigantes. Satanás, irmãos, tem dado risada do povo de Deus em alguns momentos. Satanás, irmãos, ele debocha do povo de Deus, porque Deus é um Deus de poder, irmãos, e os gigantes que Satanás coloca em nossas vidas, que é uma batalha representativa diariamente, muitas vezes Deus é desonrado pelo desânimo, pelo medo, pela insensatez de não enfrentarmos os gigantes. Não havia em Israel matadores de gigantes. É uma história, irmãos, triste. E a igreja, irmãos, hoje, essa igreja remanescente,
como vocês viram ontem. Temos a missão, queridos, de pregar a breve volta de Jesus. Irmãos, milhões de pessoas nesta cidade precisam ouvir de Jesus. E nós precisamos matar gigantes constantemente para que a missão, a pregação do Evangelho avance. Eu vou ler um outro texto com vocês. 2 Samuel, no capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21, verso 19. Aqui é uma outra história. Olha que interessante. Eu vou ler a história. Eu vou ler do verso 19 ao 22. Quando eu terminar de ler, eu te faço uma pergunta. Acompanhe comigo. 2 Samuel 21, 19. E houve ainda em Gobe. Da onde que era Golias? Gate. Lá em Gobe, houve uma peleja contra os filisteus. Elanã, filho de Jeaorgim, o belemita, ele feriu Golias. Veja que esse Golias é de Gobe e não de Gate. O geteu, cuja lança tinha haste de um eixo de tecelão. Verso 20. Houve ainda uma outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este era descendente dos gigantes. Verso 21. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, o filho de Simeias, que também era irmão de Davi, o feriu. Estes 4 gigantes nasceram em Gate, mas caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Quantos homens Davi tinha? 400, aqui não diz, mas aqui atrás diz que Davi tinha 400 homens. O que nós acabamos de ver aqui, irmãos? Lá você vê um gigante por 40 dias injuriando Israel. Aqui você viu 4. O que foi que Davi e seus homens fizeram com esses 4 gigantes? Eliminou, matou todos. Lá você não vê, lá você vê um punhado de homens tremendo de medo. E aqui você vê um grupo de matadores de gigantes. Tá certo? Lá, nenhum matador de gigantes. Agora você vê aqui um grupo de matadores de gigantes. Davi e seus 400 homens. Matadores de gigantes. Os 4 vieram, eram dos parentes de Golias de Gate. E Davi com seus homens eliminou todos. Matadores de gigantes. Me ajudem. Como tem que ser um matador de gigantes? Como é que você acha que matador de gigante é? É depressivo? Me ajudem. Como é que você acha, na tua mente? Como é que tem que ser um matador de gigantes? Forte, destemido, otimista, perseverante. Por exemplo, irmãos, um matador de gigante que é meio, por exemplo, depressivo, o que você acha dele? Endividado. Você já viu uma pessoa endividada? Dessa que amanhece na cidade e ela anoitece na cidade e amanhece na outra, porque está muito endividada, né? Uma pessoa de espírito apertado. Dá para ser matador de gigantes? Como que tem que ser matador de gigantes, queridos? Na tua visão. Forte, perseverante, destemido, treinado ou não? Né? Vamos ver como é que eram os homens de Davi. Os 400 homens de Davi, eles eram matadores de gigantes. Acabei de ler. Vamos ver, irmãos, o que a Bíblia fala dos matadores de gigantes, os 400 homens de Davi. 1 Samuel, voltem lá, capítulo 22 agora. Encontraram o capítulo 22 de 1 Samuel? Eu vou ler o verso. Leiam comigo, verso 2. Ajuntaram-se a Davi homens que estavam apertados, endividados, depressivos, amargurados, e eles eram 400 homens. Vocês disseram que matadores de gigante tem que ser o quê? Destemido, corajosos, perseverantes, A minha Bíblia diz, e a sua também, que os 400 homens de Davi, que eram um bando de matadores de gigantes, como é que eles eram? Apertados, endividados, depressivos, chorões, amargurados, e louvado seja Deus por isto, queridos.
Porque se matador de gigante tivesse que ser treinado, perceber tudo isso que vocês falaram, muitos de nós não teríamos a mínima chance, queridos. Porque as pessoas que se acham na vida, elas não vão chegar a canto nenhum. É com pessoas amarguradas, endividadas, depressivas, com problemas, é que Deus transforma em matadores de gigantes. Louvado seja Deus por isso, queridos. Que Deus maravilhoso é esse. Davi estava fugindo, irmãos. Davi estava fugindo. Quando ele passou perto de uma floresta, de uma mata, ele ouviu choros. Ele falou, o que está acontecendo? Ele ficou com medo de entrar, mas entrou, diz o texto. Quando ele entrou na mata, ele deu de cara com 400 homens. Eles estavam chorando. E Davi quis saber, o que aconteceu com vocês? Eles disseram, olha, nós estamos sendo perseguidos também pelo rei. Nós temos dívidas. Deixamos lá esposas e filhos. Tivemos que fugir para não morrer. Estamos aqui, olha, angustiado, apertado, depressivo. Irmãos, Davi apresentou a eles o Deus de Israel. Esses homens creram pela fé e pela influência de Davi sobre eles. E eles se transformaram em matadores de gigantes. Você compreende isso? Isso é maravilhoso. Irmãos, o poder da influência. Se você olhar nesse contexto, Davi era um homem tão temente a Deus, irmãos, de tamanha confiança, que ele influenciou os 40 homens, 400 homens, e eles creram no Deus de Davi. Irmãos, você pode ser uma influência positiva na tua família, você pode ser uma influência positiva no teu trabalho, na tua comunidade. Irmãos, a tua influência positiva pode levar pessoas a crer nesse mesmo Deus. Se você tem no teu convívio pessoas depressivas, desanimadas, desamparadas, que estão apertadas, que perdeu o sentido da vida, mostre o Deus, queridos, que nós conhecemos a elas. E faça uso você desse Deus maravilhoso na tua vida pessoal. Irmãos, eu vou fazer outra pergunta para vocês. Aonde está a diferença do matador de gigantes para um não matador de gigantes? Porque é o seguinte, os não matadores gigantes, os que estavam lá tremendo de medo, eram soldados fortes, treinados, que tinham uniforme, era um exército, tremendo de medo diante de Golias de Gate. Aqueles que eram depressivos, apertados, ao se transformarem em matadores de gigantes. Aonde está a diferença de um matador de gigante para um não matador de gigantes? Se você entender aonde está a diferença, você vai sair daqui hoje, pela graça de Cristo e em nome de Jesus, um matador de gigantes. Vamos ver aqui no texto bíblico. Voltem lá em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, irmãos, o verso 11. E então Samuel perguntou a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Vocês conhecem a história? Samuel, o profeta de Deus, é consultado por Deus. E Deus diz assim, Samuel, eu não aceito mais Saul como meu rei, o rei de Israel. Ele só faz o que é errado. Quantas e quantas oportunidades eu dou a ele, quantas vezes eu enviei profetas a ele, ele rejeita a minha verdade. Irmãos, não brinquem com Deus. Você pode discutir com Deus, você pode lutar com Deus, não brinque com Deus. Saul brincou com Deus, com a bondade e misericórdia de Deus. Então Deus diz assim, Samuel, você vai lá na casa de Jessé, Jessé tem um grupo de filhos, vai lá e eu te mostrarei, e você vai ungir aquele que será o próximo rei de Israel. Quando Samuel falou para Jessé do que iria acontecer, Jessé chamou todos os filhos. Quando Samuel olhou para Eliabe, ele olhou e disse assim, eu não tenho dúvida, é ele. E Samuel foi filho por filho, cada filho que ele ia, Deus dizia, não é esse, não é esse, não é esse. E quando chegou no último, ele disse, mas pera lá, Senhor, pergunta para Jessé se ele tem algum ainda por aí. Irmãos, olha o que diz então o verso 11, e perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? No que ele respondeu, ainda faltam mais moço. Irmãos, até o pai havia se esquecido dele, mas Deus não esquece. Louvado seja Deus. Se algum dia na vida você pensar que Deus esqueceu de você, irmãos, não permita o inimigo nutrir isso na tua mente. O pai disse, realmente, eu tenho mais novo. Como é que termina o verso? Ele está cuidando das ovelhas. Até o pai tinha esquecido. Mas Deus não me esquece.
Irmãos, leiam depois Isaías. Quando Isaías ali no verso, Isaías 49, verso 15. Ainda que uma mãe venha a se esquecer do seu filho de amamentá-lo, eu jamais me esqueceria de você. Louvado seja Deus por isso, queridos. Irmãos, se você tem um gigante na vida, se você está enfrentando algum gigante, Deus não se esquece de você. E aí diz o verso 12, então manda chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e disse então o Senhor, Samuel, levanta-te e unge-o, porque é este. Mas eu gosto tanto dessa frase, irmãos. Irmãos, você não está nessa igreja por acaso. Samuel, levanta-te, pode ungir. É exatamente esse aí, esse que até o pai havia se esquecido dele. Irmãos, Deus, você não está nessa igreja por acaso, você não veio esta noite aqui por acaso. O Deus de Israel, queridos, se lembra de você, sabe teu nome, sabe quem você é, e sabe das lutas que você está enfrentando. E agora leiam comigo, irmãos, o verso que está um pouquinho acima, o verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. Irmãos, aqui a Bíblia está falando de Eliabe. Quando Samuel entrou na casa de Jessé e os filhos foram enfileirados, quando ele olhou Eliabe, ele falou assim, é esse. Eu tenho certeza que é esse. Eliabe, como é que ele era, irmãos? Alto, bonito. E Samuel falou assim, característica do rei de Israel. O que Deus disse? Eu o rejeitei. Não é esse. Porque o homem vê o exterior, mas eu vejo quem? O que está escrito na Bíblia, irmãos? Aonde está a diferença do matador de gigantes para um não matador de gigantes? No coração. No coração, queridos. Quando Eliabe estava diante de Samuel, que Samuel ficou encantado, Deus disse, Samuel, não é ele. Vocês homens olham para o exterior. Vocês quando se reúnem em comissões, vocês analisam as pessoas pelo que vocês veem. Vocês têm preconceito. Vocês olham para a raça, para a cor, vocês olham para as vestes das pessoas, eu olho para o coração. Louvado seja Deus, queridos. Porque se nós dependêssemos da visão dos homens e da escolha dos homens, irmãos, nós estaríamos completamente perdidos. Deus olha para o coração. A diferença do matador de gigante para o não matador de gigante está no coração. O coração de quem enfrenta gigantes é diferente, queridos. É isso que você tem que buscar pela misericórdia de Deus. Você precisa ter um coração de matador de gigantes. É essa a diferença. O exército de Saul, irmãos, era treinado, eram persistentes, eram tudo, mas não tinha coração de matador de gigante. Eles tremiam diante de Golias. Você pode estar com depressão, apertado, endividado, angustiado, mas se você tiver um coração de matador de gigantes, Deus exalta você diante dos homens, e louvado seja Deus por isso. Irmãos, como é o coração de um matador de gigantes? Se é o coração que faz a diferença, como funciona esse coração? O que vocês acham que Davi fez quando ele soube que seria? Porque, irmãos, Samuel chegou na frente de Davi e ungiu. E ele disse assim, você será rei em Israel. Foi isso que Samuel disse? Foi? Foi não. Ele disse assim, você será o próximo rei de Israel. Davi sabia, irmãos, que após Saul era ele mesmo. O que você faria se você estivesse ali na frente do profeta e ele dissesse, o próximo presidente da República do Brasil não vai ser mais Lula, vai ser você? O que você faria? Se Deus dissesse, você é o próximo rei de Israel, você faria o que logo em seguida? Eu não sei, mas talvez eu iria lá para o shopping. Não sei se o Morumbi, sei lá para onde eu ia. Eu ia para um shopping com meu pai. Bom, se eu serei o próximo rei de Israel, então eu já preciso escolher pelo menos o modelo da minha coroa, né? Já pensou eu olhando para meus irmãos? Davi era o irmão mais novo. Você sabe que o irmão mais novo sofre, né? É o que mais apanha. Eu já de cara, já dava uma olhadinha assim na cara dos meus irmãos e dizia assim, ó, daqui para frente, hein? Cuidado comigo, hein?
Aliás, papai, eu já quero um quarto sozinho para mim a partir de hoje. Imagina eu chegando na escola amanhã de manhã, próximo rei de Israel, aquela molecadinha invocada assim, que dá canelada na hora de futebol, eu já ia apelando, né? Ó, eu serei o próximo rei de Israel, hein? Agora aqui todo mundo cuidado comigo. Apelava mesmo. Esse é o ser humano. O que um homem de um coração de matador de gigantes faz, irmãos, quando ele sabe, você será o próximo rei de Israel? Irmãos, leia aqui comigo. Olha, isso é demais. Capítulo 16, verso 14, 19. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, o teu filho, o que está com as ovelhas. Isso que eu acabei de ler para vocês foi depois da unção de Davi ou antes? Depois. Saul estava lá perturbado, lá no palácio dele. Ele conhecia a fama de Davi, arpista, era um tremendo músico. E Davi e Samuel, quando estava angustiado, diz a Bíblia, ele trazia músicos para ouvir uma boa música. E ele manda um mensageiro dizendo a Jessé: ô Jessé, manda o teu filho mais novo, Davi, aquele que está com as ovelhas. Em vez de Davi ir para o shopping, irmão, já escolher a coroa e já dizer: ó, a partir de hoje eu não cuido mais de bicho nenhum nessa casa, porque agora eu tenho que afinar minhas mãos, eu tenho que clarear minha pele, agora eu vou ser o próximo rei de Israel. Irmãos, ele foi para as suas ovelhas. Sabe como é que é um coração de matador de gigantes, irmãos? Já deu para perceber? Humilde. Leia o capítulo 17, verso 15, queridos. Capítulo 17, verso 15, aí onde você está. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Irmãos, você sabe que ovelha não pode dormir no tempo. Ovelha tem que ser sempre recolhida. Davi de manhãzinha soltava as ovelhas no pasto, corria, ia lá para Saul, tocava, tranquilizava Saul, voltava depois, recolhia as ovelhas de volta. Mas irmãos, se Davi chegasse para Saul e falasse assim: Saul, eu sou teu músico, não sou? É. Aliás, agora Davi falando com ele mesmo: eu preciso ficar mais perto possível desse rei aqui, porque eu vou ser o próximo depois dele. Ele nem sabe. Mas eu já preciso pegar, né, o cacuete de um rei. Eu preciso aprender como é que é esse negócio. Irmão, se ele como músico do rei tivesse pedido um quarto, ele teria recebido um quarto de 5 estrelas. Ele poderia ter dito: Saul, esse negócio de ir e voltar todo dia para cá não dá certo não. Papai, pega Eliabe, esse marmanjão aí, põe ele para cuidar das ovelhas, porque agora eu vou ficar no palácio, eu sou o músico do rei, e além do que, eu serei o próximo rei. Irmãos, o matador de gigantes, ele tem um coração humilde. Como se faz para ter um coração humilde? Eu já pensei muito nisso, irmãos. Como se faz para ter um coração humilde? E esses dias me aconteceu, agora dias atrás me aconteceu um fato muito curioso. Eu fui para a cidade de São José do Rio Preto. A cidade de São José do Rio Preto, ela não é colonizada, ela é colonizada por árabes, né? Então, o centro da cidade não tem uma igreja católica, como é a maioria das cidades brasileiras. Se você for em São José do Rio Preto, o centro da cidade é o Fórum. Se você perguntar onde é a igreja católica, eles vão te mostrar, é mais lá embaixo, certo? E ali tem um Bradesco na esquina, são avenidas ali e tal. Acontece que no Bradesco, ali na marquisa, pro lado de fora do Bradesco, existe um deficiente visual. Se um dia você for em Rio Preto, pode ir lá, ele vende mapas. Ele fica ali. E esses dias eu estava lá, quando eu fui atravessar a rua, ele estava bem na minha frente. Ia atravessar a rua também, com a muletinha dele. Quando o farol fechou, ele ouve, porque ele percebe os carros freando, ele tem uma sensibilidade tremenda. Ele percebeu que os carros parou, ele imaginou: é para eu passar. E ele foi. Mas um motoqueiro que não obedeceu, o sinal continuou. E ele ouviu que... Aí ele ficou confuso e ele deu um pulo para trás muito forte. E ele bateu em mim assim. Eu percebi que ele ficou muito ofegante. E eu falei, bem no ouvido dele: quer que eu te ajude a atravessar? Ele falou assim: ah, eu quero. Irmãos, ele trabalha ali há anos. Conhece aquela avenida ali, ó, decorda. Ele não precisa de ajuda. Mas ele falou assim: eu quero. Quando você for ajudar um deficiente visual, você dê o braço para ele. Sábado eu vou falar um pouquinho sobre deficiência visual. Eu tive um irmão deficiente. E aí, ele grudou no meu braço, mas ali o movimento é muito forte, sabe o que eu fiz? Eu saí um pouquinho do rumo do povo, andei aqui uns 4, 5 passos,
Atravessei aqui fora da faixa, mais tranquilo. Quando chegamos do outro lado da calçada, aí eu voltei no rumo, e ele falou muito obrigado e foi embora. Irmãos, quem foi humilde ali? Eu ou ele? Ele. Ele foi humilde, porque embora ele conheça a trajetória e tem feito aquilo todos os dias, muitas vezes por dia, às vezes, ele foi humilde em permitir que eu o conduzisse. E naquele momento o Espírito de Deus me falou ao meu coração: você entendeu, Ivan, como é um humilde? O humilde, ele permite, mesmo sabendo, ele permite ser conduzido. Assim era Davi, queridos. Sabe por quê que ele voltava para as ovelhas? Porque era um momento de comunhão com Deus. Humilde é aquele que permite ser conduzido por Cristo. Isso é humilde. Humilde é aquele que ao se levantar de manhã, irmãos, eu estou falando isso todas as noites, prestem bem atenção. Humilde é aquele que quando se acorda pela manhã, ele tem um cantinho na casa dele onde ele se assenta, ele pega a palavra de Deus e ele vai ouvir o que Deus tem para ele naquele dia. Ele vai comungar com Deus. É loucura você sair de casa de manhã sem antes buscar a renovação das misericórdias de Deus. Lamentações capítulo 3, verso 22. As misericórdias de Deus, elas não têm fim. Tem fim, irmãos? Elas não têm fim, mas tem que ser renovada. Quando? Cada manhã, porque todos os dias nós precisamos de Deus e a salvação é por um dia. É loucura você sair da sua casa de manhã sem que as misericórdias de Deus tenham se renovado na tua vida. Irmãos, as misericórdias de Deus só podem ser renovadas se eu comungo com meu Deus através da Bíblia e através da oração. Enquanto eu estou orando de manhãzinha na presença de meu Deus. Por isso, irmãos, um conselho de amigo: vá dormir mais cedo e acorde mais cedo. Enquanto você está comungando com Deus, orando e lendo a Bíblia, Deus está construindo para aquele dia, porque a salvação é por um dia, Ele está construindo um muro de proteção em torno de você e da sua família, e você sai sob a proteção do grande Deus de Israel. Irmãos, assim era Davi. Davi ia e voltava, porque ele precisava estar em comunhão com Deus. O coração, irmãos, de um matador de gigantes, primeiro, ele é humilde. E tem mais uma característica. Querem ver? Estudem comigo. Verso 26 do capítulo 17. Então falou Davi aos homens que estavam com ele: que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar assim o Deus vivo de Israel? Vocês entenderam o que eu li? Deixa eu explicar. 40 dias, irmãos, de manhã e à noite, o gigante injuriando o povo de Israel. Jessé chamou Davi e disse: Davi, meu filho, eu estou preocupado. Já faz 40 dias que teus irmãos foram para a batalha contra os filisteus, eu não tenho notícias. Por favor, filho, pegue esses queijos, coloca dentro de um saco, leve para os seus irmãos e me traga notícia deles. Quando Davi, irmãos, chegou aonde estava o vale, ali as arquibancadas, Davi olhou e viu o gigante lá injuriando. Mande um para lutar comigo. Se eu o vencer, vocês serão nossos servos. Se ele me vencer, nós seremos vossos servos. E Davi viu aquilo, ele perguntou para o soldado que estava perto dele. Vocês entenderam a pergunta? Então vamos ler de novo, verso 26. Então falou Davi ao homem que estava perto. Que farão, ele perguntou. O que farão ao homem? Qual é a promessa que Saul fez àquele que enfrentar o Golias? O sujeito olhou bem para Davi e falou assim: olha, rapaz, o Saul disse assim, que se alguém de nós aqui enfrentar o Golias, ele dá a filha em casamento metade do reino. Davi pensou bem e falou assim: bom, a filha não é lá essas coisas, mas metade do reino vale a pena. Irmãos, olha o que ele fala, esse texto que é muito importante. Olha o finalzinho do verso 26. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo de Israel? Vocês estão percebendo, irmãos? É o único verso que não chama Golias de gigante. É o único verso. Davi simplesmente chegou e perguntou assim para o soldado: escuta, quem vencer o Golias, o que vai acontecer com ele? Tem alguma promessa? Davi olhou bem para Golias, aquele gigante, e falou assim: quem é esse incircunciso? Vocês estão percebendo? Para falar desse jeito do Deus de Israel, é um doido.
Irmão, vocês estão percebendo? O coração de um matador de gigantes, ele não só é humilde, mas ele tem uma outra característica. Qual é? A visão dele é diferente. Vocês se lembram quando Davi um dia estava tocando harpa, as ovelhas ali pastando, tal. Vocês se lembram que um animal veio atacar as ovelhas dele? Se lembram disso ou não? Que animal que era? Urso? É urso ou leão? Davi estava tocando a sua harpa, de repente ele ouviu um mexido assim das ovelhas, ele olhou, eis que vinha um animal. Irmãos, que animal que era? É leão ou é urso? Nem leão e nem urso. Leia a Bíblia. Davi estava tocando a harpa, as ovelhas começaram a fazer barulho, a saltitar para cá, para lá. Ele olhou, vinha vindo um animal que estava espreitando e veio para atacar a ovelha. Que animal que era, irmãos? Que animal que era? Irmãos, leia aí, mas leia como um matador de gigantes. Era um gatinho, filhos. Ele olhou aquele gatinho correndo atrás da ovelha e falou assim: ai, que gatinho, tadinho. O que ele está pensando? Ele vai pegar minha ovelhinha, esse gatinho. Ah, gatinho, peraí, filho. Em nome de Jesus. Ele foi lá. Algumas pessoas olham como um leão. Davi, irmãos, era um matador de gigantes. O coração de um matador de gigantes, além de ser humilde, irmãos, ele tem uma visão diferente das coisas. Irmãos, quando Davi chegou ali, naquele vale, ele viu o gigantão lá injuriando o povo de Israel, ele já logo foi falando: quem é esse incircunciso filisteu? A expressão incircunciso, irmãos, naquela cultura lá, era a mesma coisa de xingar um homem hoje de moleque. Você quer irritar um homem, chamar ele para briga mesmo, chama ele de moleque. Seu moleque! Pronto, a briga está armada. Quem é esse incircunciso filisteu para atestar contra o Deus vivo de Israel? Irmãos, o matador gigante vê as coisas diferentes. Irmãos, que tamanho tem um Fokker 100? Que tamanho é um Fokker 100? 36 metros? Você já viu um Fokker 100 de perto? Mas você já viu ele quando cruza o céu? Que tamanho tem um Fokker 100 de 36 metros quando cruza o céu? Hã? Qual é o tamanho dele? Assim, ó, você pega ele no dedo. Por que ele fica pequenininho lá no céu? Por que ele fica pequenininho, irmãos? Porque o pano de fundo é esse universo de Deus. Irmãos, quando Davi chegou no campo de batalha, ele não viu um gigante. Ele deu risada. Ele viu um anão. Ele fala: coitadinho, esse incircunciso. Porque o pano de fundo de Davi, irmãos, é o grande Deus vivo de Israel. Davi olha o Deus vivo de Israel, irmãos. Quando apareceu o gigante, ele falou assim: coitadinho dele. Espera aí, meu filho. Saul, eu vou lutar com ele. E Saul falou assim: não, espera lá, vocês conhecem a história. Davi vai lá no rio, irmãos, e pegou quantas pedrinhas? 5 pedrinhas. O senhor está pensando que eu sou cachorro, menino? Não sei. É a única arma que eu tenho. Lute com a única arma que você tem, queridos. Deixa que Deus faz o resto. Do jeito que você está, olhe para o gigante como um anão, queridos. Irmãos, aprendam isso. Se você tem um coração, se você quer desenvolver um coração de gigante, vá à presença de Deus todos os dias. Deus vai te dar essa visão. Você vai começar a ver os problemas mais menores. Você vai passar a confiar mais em Deus. Irmãos, Davi pegou as 5 pedrinhas. Vocês se lembram do menino dos cestos de pão? Vocês se lembram desse menininho que me perguntou lá na porta? Esse mesmo menininho foi numa semana de oração agora, esses dias atrás. Eu estava lá na porta cumprimentando, ele falou assim: ô pastor, pode fazer outra pergunta? Eu falei: ai meu pai, esse moleque já me fez uma pergunta difícil outro dia, o que você quer perguntar? Menino, você não tem o que fazer não? Ele falou assim: pastor, ó, não era um gigante só? É, Golias de Gate, né? É, Golias de Gate. Então, pastor, se era um só, por que ele pegou 5? Com uma só ele não resolvia o assunto lá não? Vai para casa dormir, menino. Amanhã eu te respondo. Irmãos, por que Davi pegou 5 pedras e não pegou uma só? Se Deus resolveria com uma, por que ele tinha que pegar 5? Respondam para mim. Porque eram 5 gigantes. Eu já não li lá para vocês que depois ele matou 4. Acontece que havia um que injuriava, mas tinha mais 4 irmãos dele ali do lado. Davi, irmãos, era um destemido. Ele falou assim: pera um pouquinho. Pegou 5 pedras.
é o seguinte, essa aqui é a tua, essas 4 aqui é para vocês 4 aí, ó. Pode vir, um a um. Eles fugiram, irmãos. E depois de uma outra batalha, Davi pegou eles com os 400 homens. Irmãos, é assim que Deus quer fazer de nós. Você pode ser deprimido, você pode ser apertado, endividado, depressivo. Você pode estar amargurado. Se você for à presença de Deus diariamente, falar assim, Senhor, renove a tua misericórdia em mim. Senhor, me faça ser humilde. Irmãos, sejam humildes. Esqueça quem você é, filho. Esqueça o que você tem e é. Lembre-se só de Deus, olhe o pano de fundo. Irmãos, outro dia eu estava lendo sobre um livro de um escritor judeu. Ele diz assim, falando sobre os campos do nazismo, de concentração lá. Ele diz assim, só sobreviveu aos campos aquele cuja visão não parou na cerca de arame. Aqueles cuja visão estava além da cerca de arame. Ele diz assim, estamos aqui. É assim, queridos. Irmãos, não tem uma visão muito limitada das coisas, não. Olhe lá no futuro. Irmãos, a questão de confiança mesmo. E olha, irmãos, que coisa interessante. Eu vou ler o último verso agora. O verso 28. Ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, dizendo, Davi, por que você desceu até aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem te conheço, eu conheço a tua presunção, eu conheço a tua maldade. Você veio aqui apenas por curiosidade. Quando Eliabe viu Davi falando, quem é aquele incircunciso filisteu? Eliabe ficou irado com Davi. Ô Davi, o que você está pensando? Seu irresponsável. Com quem você deixou as ovelhas do papai? Por que você tinha que vir aqui? Arrogante. Eu conheço você. Eliabe, você não o conhece. Porque se Eliabe conhecesse isso aqui de Davi, há 40 dias atrás, Eliabe já teria enfrentado o gigante, queridos. Se ele conhecesse isso de Davi, ele teria enfrentado o mesmo gigante que Davi enfrentou. Irmãos, é isso que o mundo está precisando. O mundo está precisando de ver homens e mulheres, irmãos, que enfrentam pelo poder de Deus os gigantes. Irmãos, o que tem de gente aí na tua comunidade onde você vive, no ambiente que você frequenta, pessoas sendo vencidas pelo gigante. Irmãos, em nome de Deus, levante pela manhã e diga assim, Senhor, eu tenho gigantes. Às vezes não é um só não, tem mais 4 ali do lado aguardando, que venha. Irmãos, vocês conseguem entender como é um matador de gigantes? É o coração, queridos. Primeiro, ele é humilde. E ele tem uma visão das coisas de Deus diferente. Ele confia. Sabe por que, irmãos, Davi ia e voltava todos os dias? Porque ele tinha que estar em comunhão com Deus. Por isso ele continuava com as ovelhas. E Davi era um homem muito honesto. Eu serei o próximo rei de Israel, mas ainda não sou. Ainda eu sou um pastor de ovelhas. Eu vou fazer o meu melhor. Tudo que te vier à mão para fazer, irmãos, faça conforme as tuas forças. Faça o teu melhor sempre. Você sempre vai vencer na vida. Irmãos, quando Davi escreve assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Irmãos, quando Davi escreve assim, o Salmo 151, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, verso 10, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim, Senhor, um espírito reto, não me lance fora de tua presença, não retire de mim o teu santo e bom espírito. Vocês acham que isso, irmãos, surgia na cabeça de Davi assim por acaso? É fruto da comunhão com Deus. Enquanto as ovelhas pastavam, irmãos, Davi estava em comunhão com Deus. Irmãos, enquanto você estiver nas atividades do dia a dia, não perca a comunhão com Deus. Naquele livrinho desse tamanhico aqui, ó, chamado Caminho a Cristo, o profeta de Deus diz assim, ó, no vai e vem do dia a dia, os pensamentos que nós elevamos a Deus, é como um cheiro suave e agradável, que são as nossas orações. Irmãos, faça isso. Permita que as misericórdias de Deus se renovem de manhãzinha na tua vida, indo à presença de Deus, pelo estudo da palavra e pela oração. E durante o dia, irmãos, vá orando ao Senhor. Vai permitindo que o Espírito de Deus trabalhe no teu coração. Irmãos, eu termino dizendo, o homem interior e exterior de Davi era um só. Esse é o grande rei Davi, queridos. Davi não era 2. Davi não era um na igreja, outro lá em casa, outro no trabalho. Irmãos, o seu homem interior e o seu homem exterior era um só. Um homem de Deus, irmãos, de influência positiva, influência poderosa.
De um lado, os filisteus. Do outro lado, os israelitas. Entre eles o vale. E ali, o gigante de Gate. Amanhã, quando você acordar, irmãos, a história vai se repetir. De um lado, os filhos de Deus. Do outro lado, os filhos de Deus controlados pelo inimigo. E você terá amanhã um vale. E poderá ter um belo de um gigante te esperando. E quando você ver um gigante, irmãos, não desanime não. Porque no mínimo tem mais uns 4 esperando a vez. Para te enfrentar. Irmãos, que Deus abençoe vocês. A diferença do matador de gigante está no coração humilde. Renovado cada manhã pela presença de Deus. Que Deus nos dê a paz. É o meu desejo a todos nós. Amém. Amanhã nós teremos o culto às 8 horas, como hoje.